Com permanência garantida pela diretoria para a próxima temporada, Humberto Louser ainda tem mais um compromisso marcado em 2023. No próximo sábado, em Goiânia, a equipe de Campinas enfrenta o Atlético Goianiense pelo encerramento da Série B do Brasileirão. E sem qualquer possibilidade de acesso na última rodada, o Guarani vai ter a oportunidade de poder testar alguns jogadores que foram pouco utilizados nesta temporada. Isso porque o grupo de Humberto Louser tem ao menos 2 desfalques confirmados, já que Matheus Bueno e Derek estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Além da dupla, o treinador ainda pode perder Matheus Barbosa e Bruno José, que seguem no departamento médico e devem ser vetados novamente pela comissão técnica. Tem alguns atletas, a gente tem que ver a questão de como vão retornar, se reapresentar, se tem alguma queixa médica, questão de suspensão. Se eu não me engano, acho que o Derek tomou o 3º, então ver quem está mais fora ali para a gente poder esboçar a melhor equipe e a partir de terça-feira já começar esse trabalho, criar essa estratégia para que a gente possa ir em Goiânia representar bem essa instituição. E com o anúncio de Ricardo Moisés que o Guarani passaria por uma reformulação no elenco, a comissão técnica estuda a possibilidade de uma equipe alternativa em Goiânia. No entanto, esta decisão só será tomada após uma reunião com o Conselho de Administração para saber quais jogadores não seguirão vestindo a camisa alviverde. Momento de reflexão, de cada um assumir a sua culpa, os seus erros, e a gente vai iniciar a reformulação do elenco já nessa semana. E quem pode dar adeus ao Guarani ainda nesta temporada é Lucão. Apesar do interesse da diretoria no zagueiro, uma renovação contratual é vista com dificuldade pelo staff do atleta. No alvo de outras equipes, apenas uma proposta com vantagem salarial manteria o zagueiro para 2024. No entanto, as falhas recentes, principalmente na partida decisiva contra o ABC, tornam este aumento salarial pouco provável no Guarani. Também na janela, a gente trouxe sim as melhores peças que tinham, saindo da zona de conforto, mas uma coisa plausível da gente cumprir. Ninguém vai comprometer o clube fazendo loucura, ciente de que não é possível cumprir. Bem, é o seguinte, uma informação importante, o goleiro Douglas Borges foi diagnosticado com apendicite no início desta semana. O atleta já foi submetido a uma cirurgia, encontra-se bem e já está recuperando em casa. Mas desfalca o time do Guarani na última rodada. O Guarani vai enfrentar o Atlético Goianiense lá em Goiânia. Então é o seguinte, se tinha alguma possibilidade de ir com um time alternativo, pelo menos o goleiro não vai ser possível. Só se jogar com o Álvaro, né? Então, eu jogo o Álvaro. Se ele tem essa pretensão, e é o que eu faria, tá? É o que eu faria. Eu levaria um time alternativo. Ah, mas poxa vida, o Atlético e os outros times que estão brigando pelo acesso, o Atlético Goianiense pode ter. Gente, eu estou falando de time alternativo para você levar uns caras que estão querendo mostrar, que estão focados, que vão ter intensidade, eu não tenho dúvida, que vão se dedicar na partida. É nessa linha de raciocínio que eu estou falando que se fosse eu colocaria. E é a pura verdade. Pô, cadê aquele menino Rafael? Né, que demonstrou ter qualidade, menino da base, bom jogador. Né? Pode pôr para jogar que dá conta. Ele é o lateral esquerdo. O próprio Valber aí que chegou tal e não jogou, põe para jogar, meu. Até para o Humberto ter aí, né? Já a avaliação daquilo que ele vai poder contar o ano que vem ou não. Então, olha, última partida, o Guarani cumprindo tabela, já tira os caras que já não né, já estão de férias, já dá férias para os caras, leva o time alternativo. Eu não tenho dúvida de que se colocar o time alternativo, vai correr muito mais do que se levar esse time que está jogando aí. Isso eu não tenho dúvida. Eu não daria esse presente para os jogadores, não, esses caras que encostaram o corpo, não. Eu fazia jogar. Botaria todos esses. Todos. Mas pensa bem, não tem como, né? Porque, por exemplo, o Matheus Bueno não pode jogar, tomou o 3º cartão. O Regis pode? Derek tomou o 3º cartão e está machucado. O Regis pode? Bruno José está machucado. Matheus Barbosa está machucado. Não tem condição de jogar. Então, naturalmente, vai ter que jogar com o time alternativo, né?
porque não tem as peças para colocar em campo. Todos que estão, eu estou falando de Isaac, estou falando de Regis, estou falando desses que deveriam ter jogado há 4, 5 rodadas e não foram jogados, não foram colocados em campo por algum motivo. Todos esses eu botaria para jogar, todos, aqueles que têm condição. Por quê? Eu não vou dar de presente isso. Tem contrato? Beleza. Vai para a arena. Sabe por quê? Porque lá dentro vai ter que dar satisfação como jogador profissional. Não tem contrato? Vai jogar. É interessante a tese do Gleger, eu não estou discordando disso, mas eu faria desse jeito. Pega todo mundo que tem condição, olha o elenco, vai com todos os prováveis que poderiam ter sido em algum momento titulares. Bota para jogar. Se o rendimento vai ser bom ou não, é com eles. Porque o problema do Guarani, para mim, foi comportamental. De atitude, de querer, de dar um algo mais. Perfeitamente. Esses aqui que foram encostados, bota para jogar, para dar esse presente para eles. E deixa eles, como mais ou menos aconteceu com o Avaí, Sampaio Corrêa. Deixa eles, se eles não correrem, são eles que vão passar vergonha. Coloca na arena lá para ver o que acontece. Eu faria desse jeito. Então, mas aí você pega... esse é o time alternativo. Então, mas aí você pega, por exemplo... Eu não disse que eu não colocaria time alternativo. Eu não dou folga, o Gleger está sugerindo, para começar a colocar os jogadores que podem ter ou têm que ser testados e mais vistos. Eu não faria isso neste momento. Mas ele coloca a tese dele, eu não estou discordando, eu só faria diferente, simples assim. Aí você pega, por exemplo, esses caras aí, que quando tinha chance ainda de acesso, estava correndo daquele jeito, por um jogo que não tem, que tem viagem, concentração, né, que não está valendo nada, e que esses caras vão correr. Por exemplo, vou dar um exemplo aí, para o torcedor bugrino, né, e dando uma pensada. Pega o zagueiro Titi, será que não vai jogar mais do que jogou o Lucão contra o ABC? Tendo chance ainda de subir? Eu não tenho dúvida. Então é por isso que eu levaria. Pelo menos os caras vão correr. E o Regis pode? Olha, Derek não vai ficar. Tem proposta do exterior. Matheus Bueno não vai ficar. Tem proposta do exterior. Bruno José também não ficará e, aliás, isso já é definitivo. Não vai haver nem conversa, né? Já está decidido que o Bruno José não ficará. Bruninho não ficará. O Regis tem um gatilho, cláusula automática de renovação, mas as partes vão ter que conversar. Coritiba, proprietário dos direitos, foi rebaixado. E aí, vai querer continuar pagando lá a parte, que é a maior, né, do salário do Regis. As partes vão ter que conversar para ver o que é que vai acontecer. E nas laterais, Diogo Matheus vai permanecer, deixou a desejar aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Mike na lateral esquerda, permanece. Então, veja, até gostaria de ouvi-los com relação à opinião de vocês, quem é que permanece. Porque no andar da carruagem, tirando os goleiros, né, que tem contrato e vão continuar, o Douglas Borges está com apendicite, mas cura rapidinho aí para o Campeonato Paulista, tá ok. O Guarani vai ter que contratar quase que um time inteiro para disputar o Campeonato Paulista. E ainda tem o Lucas Drubsky, que tem uma consulta do Ceará, que está querendo levar o executivo de futebol para lá. Será que ele permanece? Até agora não sabemos, né? Se ele tem contrato junto, o contrato dele termina junto com o Louser, no final do Campeonato Paulista. Mas na opinião de vocês, quem é que ficaria para a disputa do Campeonato Paulista? Bom, não é tarefa minha falar sobre comissão técnica e diretoria. A sua opinião, né? Mas a opinião é que o Louser, para mim, fez um bom trabalho. E o Drubsky não fez um bom trabalho. Ele trouxe o goleiro reserva, mais nada. Então, o futebol é assim, ele é muito cruel às vezes, mas é problema do Guarani. O Guarani que vai decidir se vai ficar com o Drubsky, nada contra ele, absolutamente. Mas, em termos práticos, eu gostei do trabalho do Louser, que é muito contestado por todos, e não gostei do trabalho do Drubsky. Aí depende do investimento. Né? Se não continuar não tendo dinheiro, algumas peças vão ter que ficar. Né? Diogo Matheus, Mike, algum dos zagueiros, mas vai precisar reforçar muito.
Porque do meio campo para frente, poucos vão ficar. E aqueles que têm qualidade, você já está dando a letra que vão sair. Então, o Guarani vai ter muito trabalho para a montagem desse time para o Campeonato Paulista. E tem que ficar muito esperto. O Campeonato Paulista é muito, muito competitivo. E se piscar o olho, pode ter problema com rebaixamento. Então é bom começar rápido esse planejamento, porque diante do cenário que o Batista está falando aí, muita gente partindo, para você montar um time novo, é complicado, não é fácil, principalmente para quem não tem grana. Quem que é os jogadores? O Diogo Matheus renovou, né? Pegorari renovou, Diogo Matheus. Sim. Quem mais? O Barbosa, não é isso? O Lucão renovou, não? Lucão. Alan Santos. Alan Santos também renovou. Então, Batista, tem contrato. Mas você tem confiança nesses dois zagueiros? Não, Batista. O lixo de trabalho que eles fizeram. Assim, ó, veja bem, eu tô dizendo em questão de elenco. Os caras renovaram. E para mim foi um dos pontos que o Guarani deu uma baixada na guarda, porque isso tem muito, tá? Jogador, tô renovado, beleza, ano que vem tô empregado, tá tudo certo, e aí baixa a guarda. Para mim foi isso aí que aconteceu. Porque o Guarani poderia ter esperado um pouco a definição, né, as últimas rodadas, para depois. Um momento como esse, ó. Aí sim, aí você começa a chamar os caras para renovação. Mas já começou a chamar lá atrás, pô. Olha que, depois que falou que tinha renovado, ó, o futebolzinho de Alan Santos, de Diogo Matheus, do próprio Mike, né? Então, meu amigo, desculpa, né? Mas eu acho que foi um dos pontos que pegaram aí. Agora, se tem contrato, se tem contrato, tem que ser cumprido. Eu quero trazer então o Guarani já está com o elenco. Uma coisa que aconteceu. A espinha dorsal já está basicamente montada. Eu quero trazer à luz aqui uma coisa que aconteceu. Na janela, nós tivemos efetivamente várias propostas quando o time estava bem para os jogadores que eram titulares saírem do Guarani. Aí eu pergunto para todos nós aqui e para você que está em casa. O time bem, lembra da janela? O time estava assim, ó. Aí recebe 2, 3, 4 propostas fortes para 3 ou 4 titulares deixarem o time. O que você faria? Faria a renovação ou deixaria sair? Deixando sair, tinha que contratar outro, com a incerteza de dar ou não certo. Tinha os jogadores no mercado para o Guarani contratar? Então isso, Gleger, eu não estou discordando, mas eu tenho que colocar na mesa para poder discutir. E eu não estou defendendo ninguém, porque você fica num beco sem saída. Ou você renova, ou você perde o jogador naquele momento que o Guarani estava bem. E aí, faz o quê? Mas as renovações foram depois, CH. Foram depois da janela. Então. Eu me lembro muito bem, o Guarani trouxe os jogadores que foram contratados na janela. Aí começou a ir muito bem, começou a engrenar e assim, faz sentido o que você está falando, absolutamente. Não, foi o que aconteceu. Mas assim, eu não faria, tá? Eu não faria. Não quero ficar no Guarani, pode ir embora. Sim. Não, Guarani Futebol Clube, gente, nós estamos falando do Guarani Futebol Clube. Mas eu recebi uma proposta, não sei, pode ir. Paga a multa. Vai embora, exatamente. Tinha multa. Exatamente. Quer ir embora, paga a multa. É o jeito que eu penso, tá? É o jeito que eu penso, porque tudo dá para você achar. Se você tiver competência, se tiver bons profissionais, você consegue, por exemplo, achar um lateral direito. Que é o Diogo Matheus está saindo. Consegue achar no mercado. Só que você precisa de competência ali, quem tá contratando, para os olheiros, quem faz o trabalho lá de visualização de atletas. Então, isso aí, eu acho que o Guarani errou nesse ponto. Errou nesse ponto de renovar contrato de jogador lá atrás, antes da definição do campeonato.